Certo. Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Fazendo, Capão. Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Cana agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convidamos para acompanhar a transmissão da 29ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas e a 10ª sessão ordinária do ano 2026, através do portal da TV Câmara na internet www.câmaracana.sp.gov.br, TV Câmara, bem como no canal do YouTube da Câmara. Esta é a 29ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De conformidade com a Lei Municipal número 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
morte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Continuando, de acordo com o artigo 109, parágrafo 1º do Regimento Interno, a fase do expediente terá a duração máxima improrrogável de 1 hora e 30 minutos. Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária realizada em 2 de 6 de 2026. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Coloco em votação a ata da 34ª sessão extraordinária subsequente realizada em 2 de 6 de 2026. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a ata da 35ª sessão extraordinária realizada em 9 de 6 de 2026. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovada por unanimidade de votos. Coloco em votação a ata da 36ª sessão extraordinária subsequente realizada em 9 de 6 de 2026. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de voto. Continuando, solicito ainda do primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Expediente da Câmara, requerimento de urgência especial. Requerimento de urgência especial número 07/2026. Requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que a mesa administrativa da Câmara Municipal de Canas inclua, em regime de urgência especial, na pauta da 29ª sessão ordinária, na data de 16 de junho de 2026, os seguintes projetos do Legislativo. Projeto de resolução número 04/2026, dispõe sobre a alteração do artigo 2º da resolução 08/2025, de 19 de novembro de 2025,
que dispõe sobre o valor do auxílio alimentação em substituição às diárias de viagem aos vereadores da Câmara Municipal de Canas. Projeto de Decreto Legislativo número 09/2026 dispõe sobre a concessão de título de cidadão canense ao professor senhor Vander Lúcio Vieira Cortes, bem como os projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 16/2026 dispõe sobre a alteração do artigo 3º e 4º da Lei Municipal 166, de 12 de novembro de 2021, que criou o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Projeto de Lei Ordinária número 20/2026 altera a Lei Municipal 769/2024, que instituiu o Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAN, e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FUMAN, para disciplinar a composição dos membros suplentes. Projeto de Lei Ordinária número 21/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 22/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 23/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 24/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências, para que venha receber parecer do relator especial, devido à importância que o projeto requer, a fim de evitar a perda de sua oportunidade, de acordo com as justificativas abaixo. A propositura merece especial atenção e urgência em sua apreciação, pois a presente sessão é a última antes do início do recesso parlamentar e as proposituras do Legislativo visam adequar, reduzir o valor do auxílio alimentação em substituição às diárias de viagem dos vereadores em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e homenagear o professor Vander Cortes com nossa maior honraria. As demais matérias visam alterar a composição de importantes conselhos, ampliando a participação da sociedade, bem como a abertura de créditos no orçamento no valor de R$34.100, contratação de estagiários 25.685,88, adequar a fonte de financiamento para a obra de reforma da quadra poliesportiva e a revitalização do Centro Esportivo Benedito Romeu Zanin. R$1.390.000 para a construção do Centro Múltiplo Uso para eventos esportivos culturais e R$191.000 para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, verba indicada pelo senador Marcos Pontes. Por se tratar de projeto de suma importância, contamos com a compreensão e aprovação de Vossas Excelências. Sala das Sessões, 16 de junho de 2026, Laerte Zanin, vereador PRD, Reginaldo César dos Santos, vereador PP, Alceu Moreira da Cunha Júnior, vereador MDB. Quero que agradecer a presença das servidoras públicas municipais, a Vanessa Inácio Nunes Rodrigues. Vanessa, obrigado pela presença. Janine Assis Batista, obrigado pela presença. Deise Mara Fabiano. Falou, né? Deliberação dos projetos Lei Ordinária número 19/2026 do Legislativo, Resolução número 4/2026, Legislativo, Leis Ordinária número 20/2026, 21/2026, 22/2026, 23/2026 e 24/2026. Decreto Legislativo número 8 e 9. Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 19/2026 dispõe sobre o reconhecimento dos profissionais da educação infantil como integrantes da carreira do Magistério Público Municipal de Canas e da outras providências.
Projeto de resolução número 04/2026 dispõe sobre a alteração do artigo 2º da resolução 08/2025, de 19 de novembro de 2025, que dispõe sobre o valor do auxílio alimentação em substituição às diárias de viagens aos vereadores da Câmara Municipal de Canas. Projeto de lei ordinária número 20/2026 altera a Lei Municipal 769 de 24, que instituiu o Conselho Municipal do Meio Ambiente Coman e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente FUMAN para disciplinar a composição de membros suplentes. Projeto de lei ordinária número 21/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 22/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 23/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 24/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 8/2026 Projeto de decreto legislativo número 8/2026 dispõe sobre a concessão de título de cidadã canense à ex-prefeita municipal de Canas, professora Silvana Comeik da Silva Zanin. Projeto de decreto legislativo número 9/2026 dispõe sobre concessão de título de cidadão canense ao professor senhor Vanderlúcio Vieira Cortes. Projeto de decreto legislativo número 10/2026 dispõe sobre a concessão de título de cidadão canense ao comerciante da cidade de Canas, senhor Paulo César da Silva, proprietário da padaria Santa Rita. Encaminhe os referido projeto para a comissão permanente, caso os mesmos não sejam objeto de urgência especial, bem como informe que os mesmos já estão disponíveis para pesquisa em nosso portal da internet. Expediente da Prefeitura, ofício gabinete número 93, ofício do gabinete, a resposta ao requerimento 26, ofício do gabinete GL 94, a resposta ao requerimento 27 e 28. Ofício Gabinete GL 93/2026. Senhor presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade de encaminhar esta Egrégia Casa de Leis, ofício SC número 48, em relação às proposituras aprovadas e apreciadas do vereador Rafael dos Santos Francisco. Ofício Gabinete GL 94/2026. Senhor presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade de encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, ofício SC número 49/2026, em relação às proposituras aprovadas e apreciadas da vereadora Thalissa de Souza do Amaral. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas na sessão ordinária. Requerimento número 31/2026. Aqui já estão os dois, né? 31 e 32. Requerimento 31/2022. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado o prefeito municipal de Canas, no sentido que o mesmo informe esta Casa de Leis se já existe uma previsão para ser pago o valor retroativo referente ao descongela. Valmir Aparecido Lafayette Mira, vereador Podemos. Está em discussão o requerimento 31/2026. Está em discussão.
Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo. Pela ordem. Pela ordem, presidente. 5 minutos, vereador. Boa noite, novos colegas, boa noite para o presente. Eu venho aqui solicitar do prefeito municipal quanto que vai começar a pagar o retroativo dos funcionários públicos. Eu vejo quase todo dia comentário lá, que já pagou o quinquênio. Agora o retroativo, para ele fazer uma forcinha e começar a pagar os funcionários lá, E vai vir na hora certa, vai ser ajudando bastante gente lá. Só isso, presidente, obrigado, viu? Continua em discussão o requerimento número 31/2026. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, mesa administrativa, colegas vereadores, público presente, sejam bem-vindos, todos que estão assistindo pela TV Câmara. E esse requerimento é muito importante, Mira, para todos os funcionários públicos, porque é uma questão de prioridades, Eu sempre falei desde o começo do mandato sobre prioridade. E se não é possível pagar o retroativo para os funcionários públicos concursados do nosso município, por que nós estamos gastando quase 3 milhões com som para festa, Festa é cultura, legal é, mas e os funcionários? Então, vamos pôr a mão na consciência aí, tá bom? Meu voto é favorável. Continua em discussão o requerimento 31/2026. Continua em discussão. Não havendo discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 32/2026. Requerimento 32/2026. Senhor presidente, no uso das minhas atribuições legais, venho por meio deste requerer à mesa, após ouvir o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Gustavo Lucena, bem como a Secretaria Municipal de Saúde, para que realizem estudo de viabilidade técnica, administrativa e orçamentária, visando a readequação e melhoria do piso salarial dos auxiliares de saúde bucal do município de Canas. Requer-se ainda que seja elaborada análise comparativa em relação aos salários praticados em municípios vizinhos para a mesma função, considerando que os vencimentos atualmente pagos aos profissionais da categoria encontram-se defasados e desalinhados em comparação à realidade regional. Solicita-se também que a Prefeitura Municipal competente avalie a elaboração de plano de adequação e valorização salarial da categoria, observando a importância dos serviços prestados pelos auxiliares de saúde bucal no atendimento à população, especialmente no apoio às equipes odontológicas da rede pública municipal de saúde. Plenário Antônio Carlos Ventura, 15 de junho de 2026, Rafael dos Santos Francisco, Rafael Santos, vereador Podemos. Está em discussão o requerimento número 32/2026. Está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite à mesa administrativa, aos vereadores, à população presente. É uma alegria receber os servidores aqui nessa casa, que estão aqui por um objetivo muito claro, em defesa da sua classe, em defesa daquilo que acreditam, e nós aqui nessa casa temos o privilégio em fazermos parte dessa luta de vocês. O meu amigo também, o Tonho, que está aqui com a gente hoje, e a toda a população que nos acompanha, de uma forma especial, cumprimentar também os nossos amigos auxiliares de saúde bucal do nosso município, que já mandaram um oi aqui para a gente, que também estão nos acompanhando pela TV Câmara, e nós reconhecemos que toda a realidade do município, embora o município seja um todo, nós só conseguiremos resolver os problemas se a gente fragmentar realmente por classes. Entendendo que as classes, embora elas componham sim um grupo de servidores públicos, elas não competem uma com a outra. São normalmente direitos diferentes, são realidades diferentes, e cada um dentro das suas funções de trabalho sabem exatamente a luta que passa ali
e realmente as buscas contínuas de melhorias que precisam para determinada função. Então, hoje aqui, a partir desse requerimento, nós queremos provocar positivamente o nosso Poder Executivo, a partir de uma conversa que nós já temos tido, tanto com os auxiliares de saúde bucal da nossa cidade, quanto também com o prefeito municipal, entendendo que existem algumas realidades que nós não podemos nos ausentar da responsabilidade de adequação. E a gente precisa realmente entender isso, gente. Tudo que precisa adequar, enquadrar, melhorar, ajustar, vai trazer uma demanda de trabalho, tanto para o jurídico, quanto para o Poder Executivo num todo, tanto para a questão administrativa, orçamentária. E nós, obviamente, estamos falando disso. Vai ter trabalho, fazer um projeto aqui para poder enquadrar, ou melhor dizendo, adequar os auxiliares de saúde bucal a uma realidade regional, porque é como se nós estivéssemos olhando para a nossa região, aqui o fundo do Vale do Paraíba, e a gente pegasse todas as cidades da nossa região. A gente pode começar aqui por Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Lavrinhas, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, e aí quando a gente insere Canas, nós vamos perceber que o único salário com uma defasagem enorme é o do nosso município, para a mesma função. Nas outras categorias, nós não encontramos o mesmo problema. Mas nessa categoria em específico, nós temos um problema sério. Um problema que a gestão passada também já visualizou e começou internamente a buscar caminhos legais de adequação dentro da administração para que essa categoria seja encaixada. E a gente precisa realmente olhar para isso com muito carinho. Porque se nós não individualizarmos as classes e lutarmos individualmente por essas classes para que haja melhorias significativas ali, nós nunca conseguiremos mexer num todo. Porque sempre que nós provocamos uma melhoria pontual, nós recebemos uma devolutiva dizendo, olha, mas se tiver adequação desse grupo, os demais grupos também vão exigir algo. E a gente precisa entender, nós não estamos falando de favor político, nós estamos falando de direito político. E se é direito dessa classe, da classe A, da classe B ou da classe C, nós precisamos buscar os caminhos administrativos para que isso de fato aconteça, para que isso ocorra. Agora nós sabemos, existem áreas da nossa cidade que já estão bem resolvidas, que já estão adequadas, que já estão entrando em ordem, ou andando corretamente. E a essas não são passíveis correções. Diferente de algumas classes, como essa que nós estamos aqui pontuando. Então eu quero pedir, de uma forma bem específica, ao nosso prefeito municipal, em concordância com a Secretaria Municipal de Saúde, que busquem, de fato, a viabilidade técnica para buscarmos de forma administrativa e orçamentária a adequação do salário, do piso salarial dos nossos auxiliares de saúde bucal. Porque é uma demanda antiga, é uma demanda ultrapassada e é uma demanda que nós precisamos nos levantar para ver isso mudar e acontecer. Então, quando nós olhamos para realidades como essas, dos auxiliares de saúde bucal, ou também das nossas amigas que fazem parte do auxílio dentro da sala de aula de uma forma muito pontual na nossa rede infantil de educação, nós conseguimos realmente distinguir a luta dessas classes com um peso geral de todo o funcionalismo público. E é justamente isso, vereadores, que eu quero poder contar com vocês, que a gente aprove esse requerimento para que a secretaria responsável possa, então, nos dar um parecer quanto a essa possibilidade. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento 32/2026. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra o vereador Alceu, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, mesa administrativa, vereadora Thalissa, funcionários da casa, população que nos acompanha, né, aqui na sessão de Câmara, e aqueles que acompanham também pela TV Câmara. A todos, meu boa noite. Com certeza esse tema é um tema muito importante, né? Quando se fala em valorização do trabalho do servidor público. Digo isso porque sou servidor público, né, da cidade vizinha, mas já trabalhei muitos anos aqui na Prefeitura de Canas, cerca de 12 anos, então sei o quanto é importante a valorização do profissional, né, do servidor público. E sempre quando fala de valorização do servidor, ou quando fala em referente ao último requerimento que foi aprovado aqui, né, do vereador Mira, com relação ao Descongela, sempre terá o meu apoio, sempre terá
né, o meu voto favorável, porque é o servidor que faz a locomotiva administrativa andar. O maior patrimônio que a prefeitura tem são os seus servidores, eles devem e merecem ser valorizados. Uma coisa que nós vimos aqui desde a legislatura passada foi justamente a briga pelo plano de carreira. Desde que Canas se tornou cidade, até hoje nós não temos um plano de carreira. Passaram-se vários prefeitos, né? A gente pode poderia até nominar aqui todos eles, mas até agora não foi feito, né? Eu quero crer e tenho que confessar que entendo que às vezes não foi possível fazer devido à situação que a prefeitura se encontrava. É importante a gente elencar aqui, a gente acompanhou muito, né, na gestão da Silvana, vou pegar a gestão dela porque era que eu estava aqui como vereador. A gente sempre acompanhava o índice de pessoal, estava sempre alto. E como que você vai fazer para dar um aumento para o servidor? Como você vai fazer para pagar tudo isso que a gente está colocando aqui? Ela entra na despesa de pessoal do Poder Executivo. Então, eu entendia esse lado dela, e aí a pergunta que fica, mas como resolver isso então? Só aumentando a arrecadação, ou enxugando a máquina administrativa, né? É os dois jeitos, para poder ter recurso suficiente para poder pagar o plano de carreira, o retroativo do quinquênio, reenquadrar, né, as categorias, que de fato, né, bem lembrou que o vereador Rafael, é uma categoria que está defasada, assim como ele também mencionou que há outras categorias também estão defasadas, ou seja, o piso salarial aqui de muitas categorias estão baixo, né, quando você olha aí para outras cidades. Então, é preciso mexer, é preciso, né, é preciso valorizar, é preciso. Só que daí a pergunta que fica é como fazer isso daí, sendo que você tem um limite de pessoal que você precisa adequar. A gente fica perguntando, será que os outros prefeitos não quiseram fazer de forma intencional? A resposta é não. Não que eles não quiseram fazer de forma intencional, vereador, não. É que muitas das vezes ficou limitado mesmo. Então, isso eu tenho conversado com os servidores, né? E volto a repetir. Sei que todos aqui, todos os vereadores que estão aqui, são imbuídos do mesmo sentimento, da valorização do servidor, tá? Mas eu falo de mim pelo fato também de ser servidor público, assim como o Valdomiro aqui né? Sabendo da necessidade, mas repito, sei que todos comungam da mesma ideia, do mesmo posicionamento, né? Mas a gente tem essa limitação. Talvez outros prefeitos quiseram fazer, mas foi impedido. Então, é bom pontuar isso para os servidores e saber que, se muitas das vezes não se consegue fazer, é por conta dessa limitação. Só que a gente está, né, como vereador, trabalhando no sentido de cobrar o executivo, né, para que implemente paulatinamente, como foi, por exemplo, o auxílio alimentação, que teve um aumento nessa gestão, né, com muita luta, voltou o quinquênio do pessoal e agora falta o retroativo. E agora a valorização desse requerimento do vereador da classe dos auxiliares de saúde bucal. E assim como os outros categorias, né? Mas entenda, isso só vai ser resolvido quando nós fizermos o plano de carreira dos servidores, né? Sentado, conversado, para que a gente consiga fazer algo que seja viável, tanto para o servidor, quanto também para o Poder Executivo. Mas, com certeza, o meu voto é favorável. Continua em discussão o requerimento número 32/2026. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 19 e indicação número 20. Indicação número 19/2026, indico ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanilo Sena Famadas, nos termos do regimento interno, no sentido de que o mesmo estude a possibilidade para solucionar o problema de acúmulo de água na rua Antônio Favalli. Valmir Aparecido Lafayette Mira, vereador Podemos.
Indicação número 20/2026. Senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito municipal de Canas, Gustavo Zanin Luciana Famadas, que interceda junto ao comando da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro, solicitando a inclusão do município de Canas na categoria de município tributário, vinculado ao 5º Batalhão de Infantaria Leve, 5º BIL, sediado na cidade vizinha de Lorena. Plenário Antônio Carlos Ventura, 15 de junho de 2026, ao seu Moreira da Cunha Júnior, ao seu Júnior, vereador MDB. Pela ordem, presidente. 2 minutos, presidente. Senhor presidente, voltando nessa tribuna, apenas para esclarecer aqui, acredito que os nobres pares também já foram abordados sobre esse assunto. Muitas pessoas, eles nos procuraram dizendo que todos os nossos jovens que vão se alistar, no caso aqui no Exército, né, aqui no 5º BIL de Lorena, atualmente tem sido dispensado, né? E a justificativa que sai na dispensa seria, em tese, que o município de Canas é um município não tributável. Esse conceito de município não tributável nada tem a ver com recurso financeiro, né? Esse município não tributável significa que o município ele não está entre as cidades nas quais o 5º BIL vai selecionar jovens para as Forças Armadas. Como o Canas está cadastrado como não tributável, quando os nossos jovens vão lá, né, para poder fazer o alistamento, é constatado que é de Canas, automaticamente já vai para o excesso de contingente. Isso foi informação que obtive até de um oficial de dentro lá do Exército. Então, qual que seria a solução? Que o prefeito municipal pudesse interceder junto à 2ª Região Militar do Exército Brasileiro, na qual o 5º BIL está subordinado, para que pudesse verificar a possibilidade de tornar o município como um município tributável, para que quando o jovem fosse alistar, ele possa pelo menos participar da seleção daqueles que vão, né, se alistar. Talvez alguns que estão conseguindo, certamente estão dando endereço de Lorena, né? Então, fiz essa indicação para que o prefeito possa ajudar, porque muitos jovens, o sonho dele é servir o Exército Brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Continuando, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. De conformidade com o artigo 138, 139 e 140 do Regimento Interno, coloco em deliberação do plenário o requerimento de urgência especial número 7/2026, de autoria do Legislativo, com os projeto de resolução número 4/2026, decreto legislativo número 9/2026 do Legislativo, projeto de lei ordinário número 16/2026, projeto de lei ordinário número 20/2026, projeto de lei ordinário número 21/2026, projeto de lei ordinário número 22/2026, projeto de lei ordinário número 23/2026 e projeto de lei ordinário número 24/2026, ambos do Executivo, para atribuição de relator especial para emitir parecer que não constam nos referidos projetos e para entrar em pauta na presente sessão. Coloco em deliberação do plenário. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Designo o relator especial, o vereador Alceu Júnior. A sessão está suspensa por 5 minutos.
Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Desligar o telefone. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin, Presente. Hernando José da Silva, Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima, Presente. Rafael dos Santos Francisco, Reginaldo César dos Santos, Thalícia de Souza do Amaral, Valmir Aparecido Lafayette, Valdinei da Silva. Em uma única discussão e votação, o projeto de resolução número 4/2026 do Poder Legislativo dispõe sobre a alteração no artigo 2 da resolução 8 de 2025, de 19 de 11 de 2025, que dispõe sobre o valor auxílio alimentação em substituição às diárias de viagem aos vereadores da Câmara Municipal de Canas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de resolução número 4/2026, dispõe sobre a alteração do artigo 2º da resolução 08/2025, de 19 de 11 de 2025, que dispõe sobre o valor de auxílio alimentação em substituição às diárias de viagens aos vereadores da Câmara Municipal de Canas. A propositura visa adequar e reduzir o valor de R$ 400 do auxílio alimentação em substituição das diárias de viagens dos vereadores em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em única discussão o projeto de resolução número 4/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Em uma única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 9/2026 do Poder Legislativo dispõe sobre concessão de título de cidadão canense ao professor senhor Vander Lúcio Vieira Cortes. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de decreto legislativo número 9/2026, dispõe sobre a concessão de título de cidadão canense ao professor senhor Vander Lúcio Vieira Cortes. A propositura visa homenagear o professor Vander Cortes em nossa maior honraria. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em única discussão o projeto de decreto número 9/2026. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalícia por 5 minutos. Bom, eu volto nessa tribuna para falar sobre esse título cidadão, em que eu estou tendo a honra de poder colocar aqui em votação para ser entregue ao professor Vander, professor de Educação Física há mais de 20 anos no nosso município, que não tem só um trabalho de educar, mas um trabalho social, né? Ontem eu estive com ele e ele está muito feliz em saber que nós vamos dar esse título para ele. Ele não é da nossa cidade, ele é de Guaratinguetá e não tem como passar em branco toda a história que ele construiu na nossa rede municipal aqui na cidade. Então eu conto com o voto de todos vocês. Continua em discussão o projeto número 9/2026. Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 16/2026 do Poder Executivo dispõe sobre a alteração no artigo 3 e 4 da Lei Municipal número 166, de 12 de novembro de 2021, que criou o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Solicito do primeiro secretário
que proceda a leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária número 16/2026, dispõe sobre a alteração do artigo 3º e 4º da Lei Municipal 166, de 12 de novembro de 2021, que criou o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. A propositura visa alterar a composição deste importante Conselho Municipal no sentido de ampliar a participação da sociedade civil. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026. Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em primeira discussão o projeto número 16/2026. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, só para poder falar sobre este projeto, né, um projeto simples de alteração da composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Todo o Conselho Municipal que existe, né, em todos os municípios, seja em Canas ou qualquer outro lugar, ele nunca é criado por vontade exclusiva do chefe do Poder Executivo. Todos os conselhos são criados porque existe uma legislação acima deles, seja estadual ou federal, que determina a criação desses conselhos. Os conselhos, quando funcionam no município, eles têm um condão justamente de ser um braço de fiscalização da sociedade civil, né? A própria lei, ela estabelece a composição do conselho. Nós estamos votando aqui agora a alteração do Conselho de Alimentação Escolar, né? Então, pela legislação do próprio FNDE, para que possa o município continuar recebendo os recursos da alimentação escolar, é necessário a adequação do conselho, né? Porque muitas vezes algum representante da sociedade civil, ele não pode mais comparecer no conselho. Então, às vezes você não encontra mais alguém lá, então é necessário mudar, né? Colocar outro representante, não pessoa, mas outro segmento da sociedade civil que possa participar e compor o conselho. Então, o Conselho Municipal, seja ele qual for, nós estamos tratando aqui da alimentação escolar, ele é um organismo dentro da administração pública que tem esse caráter fiscalizatório, tem esse caráter, no caso da alimentação escolar, este conselho que é responsável por aprovar as prestações de contas, o conselho que é responsável por fiscalizar a merenda. Então, temos aí uma atuação efetiva do conselho. Então, a alteração, ela visa adequar esse conselho, né, para que o município continue, neste caso aqui, recebendo, né, primeiro, ficando de acordo com a legislação, né, do FNDE, e segundo, para que a prefeitura possa subir, né, essa nova composição lá no FNDE, para que o município não corra o risco de perder, né, obviamente, os recursos da alimentação escolar. Por mais que seja pequeno, né, porque o que o governo federal manda é praticamente nada, né, mas é necessário essa alteração para que a gente não perca esse mínimo que pelo menos vem. Tá bom? Então, só para poder explicar esse projeto aqui. Continua em discussão o projeto 16/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 20/2026 do Poder Executivo. Altera a lei municipal número 769/2027, que institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente, COMAN, e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FUMAN, para disciplinar a composição de membros suplentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária número 20/2026, altera a lei municipal 769 de 24, que instituiu o Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAN, e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FUMAN, para disciplinar a composição dos membros suplentes. A propositura visa alterar a composição deste importante Conselho Municipal no sentido de ampliar a participação da sociedade civil. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial.
Está em primeira discussão o projeto número 20/2026. Está em discussão. Lorde. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, voltando nessa tribuna, na mesma toada, né, do outro projeto, né, trata-se também de um projeto que altera a nossa lei municipal, que inclusive essa lei municipal ela foi votada, né, foi criada e votada ainda na gestão da prefeita Silvana, estabelecendo o COMAN, né, e também o FUMAN, COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, e o FUMAN, que é o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E é o mesmo raciocínio, né? Nenhum conselho municipal no município, né, ele é criado por força exclusiva do chefe do Poder Executivo. Tudo é determinado, seja por legislação estadual ou federal. E aqui nós temos tanto a legislação estadual quanto a federal, que disciplina o funcionamento do COMAN dentro dos municípios, porque é o COMAN que vai deliberar sobre ações, por exemplo, de meio ambiente, né? É o COMAN que vai, até para explicar aqui para os vereadores, na cidade de Lorena, em alguns anos atrás, tivemos lá uma discussão, porque lá o COMAN ele tinha o poder deliberativo, né? E aí, por questões políticas, tirado do COMAN essa força de deliberar, né? Então, para você ver que os conselhos têm essa autonomia, têm esse poder, né, de deliberar, de fiscalizar. No caso aqui do COMAN, seria a fiscalização, né, relacionado a ações do meio ambiente, né? Seja a abertura de novos empresas que vai explorar os recursos, né, minerais que tem aqui no município, seja a aplicação de multas ambientais, né, enfim, toda essa gama voltada à área de meio ambiente. Então, essa alteração, ela visa corrigir o quê? Inclusive, o Portugal já havia dito para a gente aqui em outras oportunidades que a grande dificuldade é que muitas das vezes algum representante da sociedade civil, ele não quer participar. E às vezes você não acha também aquele representante. Então você precisa mudar, né, o representante da sociedade civil para poder compor esse conselho. E eu digo mais, né, se os prefeitos, né, de todas as cidades do Brasil pudessem, eles trabalhariam obviamente sem conselho, porque o conselho fiscaliza. O conselho é aquele que muitas vezes vai barrar alguma coisa. Ou seja, por mais que o prefeito seja o chefe do Poder Executivo, ele não tem essa autoridade de ir contra o parecer de um conselho municipal. Seja ele COMAN, seja ele alimentação escolar, da saúde, seja ele qual for. O conselho tem esse poder. Por isso ele é composto por membros da prefeitura, né, e também da sociedade civil, para você ter a paridade aí de forças. Então, este projeto, né, de alteração é apenas para ajustar um projeto que já foi criado e veja bem, o prefeito Gustavo vai passar, vão vir outros prefeitos e nós, se nós continuarmos aqui, né, pensando aí na sucessão, vão ter aí outros projetos dessa natureza alterando também. Isso é algo que vai continuar, né? Então, senhor presidente, deixando isso claro aqui para os vereadores, só explicando, né, que trata-se apenas de um projeto de alteração para atender a legislação, né? E a gente tem aí hoje em dia, vocês sabem que o meio ambiente é a menina dos olhos do Ministério Público, né? Seja lá o GAEMA, seja o Ministério Público, vai a fundo aí no meio ambiente. Então, para poder atender a esses órgãos, essa composição atualizada, para que quando se faça reunião, se tenha todos lá, todos os representantes aqui dessa sociedade civil. Então, é um projeto simples de adequação, tá bom? Então, peço, obviamente, o voto unânime dos pares. Continua em discussão o projeto número 20/2026. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 21/2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer.
Trata-se de projeto de lei ordinária número 21/2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dar outras providências. A propositura visa a abertura de crédito no orçamento no valor de R$ 34.100 para a contratação de estagiários. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em primeira discussão o projeto número 21/2026. Está em discussão. Pela ordem, está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos os pares, né? Sobre projeto de abertura de crédito adicional especial. Eu vou falar nesse aqui, né? E aí serve para todos os outros porque é a mesma explicação, tá? Até para a gente poder ganhar um pouco de agilidade aqui. O crédito adicional especial, toda vez que o Poder Executivo solicita à Câmara, é porque não há no orçamento esse crédito aberto lá. Não há. Então, não havendo, ele tem que pedir autorização para o Legislativo para que possa abrir. Então, todos que nós vamos votar hoje, crédito adicional, é especial. Seja porque chegou uma verba de um deputado e precisa abrir, né? Porque essa verba, em tese, ela não estava no orçamento, porque acabou chegando depois, que o orçamento já estava na casa. Nesse caso, por exemplo, aqui, né, a gente vê aí a contratação de estagiário em algumas secretarias que não tem a rubrica onde se paga estagiário, vereador Gu, que é a rubrica de outro serviço terceiro pessoa física. Então, é necessário abrir naquela secretaria para que possa fazer a alocação, tá? Neste caso aqui. E os outros são verbas que vêm, e para que o Poder Executivo possa efetuar a despesa, ele precisa abrir esse crédito. Para ele abrir, a Câmara tem que autorizar, tá? Então, todos os projetos dessa natureza, abertura de crédito adicional especial, é nessas condições, tá bom? Então, eu peço aí o voto unânime dos pares. Continua em discussão o projeto número 21/2026. Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade de voto. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 22/2026 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária número 22/2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dar outras providências. A propositura visa a abertura de crédito no orçamento no valor de R$ 25.685,88 para adequar a fonte de financiamento para obra de reforma na quadra poliesportiva e revitalização do Centro Esportivo Benedito Romeu Zanin. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em primeira discussão o projeto número 22/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 23/2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária número 23/2026, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dar outras providências. A propositura visa a abertura de crédito no valor de R$ 1.390.000 para a construção do Centro Múltiplo Uso para eventos esportivos, culturais e de lazer. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em primeira discussão o projeto número 23/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 24/2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinário número 24/2026,
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e dá outras providências. A propositura visa a abertura de crédito no orçamento no valor de R$ 191 mil para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, verba indicada pelo senador Marcos Pontes. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em primeira discussão o projeto número 24/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Em uma única discussão em votação, o projeto de decreto legislativo número 5/2026 do Poder Legislativo dispõe sobre concessão de título cidadão canense ao empresário senhor Carlos Eduardo Issal Shimazu. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Trata-se de projeto de decreto legislativo número 5/2026 do Poder Legislativo, dispõe sobre a concessão de título de cidadão canense ao empresário senhor Carlos Eduardo Issal Shimazu. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 2 de junho de 2026. Relator, Alceu Moreira da Cunha Júnior. Membro, Edson Afonso de Lima. Homologa, Hernani José da Silva. Está em única discussão o projeto de decreto número 5/2026. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero falar de forma bem breve sobre esse projeto de decreto legislativo. Nós estamos num período aqui dessa casa, como casa legislativa, de homenagear algumas pessoas que se tornaram ícones pela sua competência, pelo seu trabalho prestado. E nós temos visto a apresentação de inúmeros profissionais da cidade que vieram de fora, comporam um quadro assim de serviços prestados muito significativos na nossa cidade. E hoje nós, nesse ano, de uma forma muito específica, estamos honrando, reconhecendo e homenageando essas pessoas. E esse projeto de decreto legislativo que visa trazer o reconhecimento de título de cidadão canense ao empresário que nós popularmente conhecemos como Issal, mas Carlos Shimazu, e hoje nós gostaríamos de realmente pedir a aprovação unânime dos pares, entendendo que é alguém, juntamente com o seu pai e a sua família, que contribuiu significativamente com a história dessa cidade, com a prestação de trabalho, mão de obra e geração de emprego e demanda. Então, eu acredito ser muito importante, muito significativo, que nós possamos juntos aprovar esse decreto. Um abraço, obrigado. Continua em discussão o projeto número 5/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Em uma única discussão em votação o projeto de decreto legislativo número 6/2026. Do Poder Legislativo, dispõe sobre a concessão de título honorífico de honra ao mérito à senhora Valcileia, auxiliadora da Palma Cruz. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Trata-se de projeto de decreto legislativo número 6/2026 do Poder Legislativo, dispõe sobre a concessão de título honorífico de honra ao mérito à senhora Valcileia, auxiliadora da Palma Cruz. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 2 de junho de 2026, relator Alceu Moreira da Cunha Júnior, membro Edson Afonso de Lima, homologa Hernani José da Silva. Está em única discussão o projeto de decreto número 6/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo do Poder Legislativo número 7/2026 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão canense ao professor senhor Rubens Lopes Guimarães Júnior. Solicito do primeiro secretário que
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Trata-se de projeto de decreto legislativo número 07/2026 do Poder Legislativo, dispõe sobre a concessão de título de cidadão canense ao professor senhor Rubens Lopes Guimarães Júnior. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 2 de junho de 2026. Relator Edson Afonso de Lima. Membro Alceu Moreira da Cunha Júnior. Homologa Hernando José da Silva. Está em única discussão o projeto de decreto número 7/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Continuando a presente sessão, passaremos então para a fase da explicação pessoal. De acordo com o artigo 121 e parágrafo 1º do Regimento Interno, a ordem de chamada será estabelecida por sorteio. Solicito ao primeiro secretário se há vereador inscrito e que proceda o sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior, pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, vereadora Thalissa, os que ainda acompanham aqui no plenário, Antônio Carlos Ventura, os que estão acompanhando pela TV Câmara, os funcionários da casa, boa noite. Gostaria apenas de ressaltar aqui, senhor presidente, sobre os projetos que foram aqui deliberados, né? Sejam eles do Executivo, sejam eles do Legislativo. Eu penso que essas pessoas que foram aqui, aprovado, né, o projeto de decreto legislativo de homenagem, seja a forma que for, são pessoas merecedoras, né? Então, é louvável aí a lembrança. Nós tivemos aí na semana passada a nossa sessão solene aqui, da entrega de título de cidadão canense a algumas personalidades aqui do município. Foi muito gratificante, né? Foi muito bonito, né, a sessão, e eu acho que nada mais justo que você reconhecer o mérito de uma pessoa quando ainda em vida, né, para que ela possa ser valorizada pelos trabalhos prestados aqui ao nosso município. Então, todos aqui que foram aqui mencionados, né, são pessoas que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Quanto aos projetos do Poder Executivo, senhor presidente, eu gostaria apenas de destacar, né, a abertura do crédito especial para a construção do centro de multiuso, né? É uma verba do governo do estado de R$1.390.000, né? Vai ser algo bem grandioso aqui no nosso município e que vai ser de bom grado, né, bom uso aqui, né, um centro para várias atividades, seja educacionais, culturais, esportivas, né, aqui dentro do nosso município, né. É algo que o prefeito tem buscado desde o início da sua gestão e agora tem sido agraciado, né, tem sido agraciado e espero que transcorra aí da mais perfeita ordem possível, para que este equipamento possa ser colocado à disposição da nossa sociedade o quanto antes. Quero também falar aqui, senhor presidente, com relação àquilo que já falei aqui no início, né, da minha fala, nos requerimentos, sobre a importância da valorização do servidor público. Eu tenho cobrado pessoalmente o prefeito no sentido do plano de carreira, né? Como eu falei na fala anterior, na gestão anterior da prefeita Silvana, foi conseguido, né, o Estatuto dos Servidores. Já foi um avanço, né? Tem algumas coisas que precisam ser ajustado nesse estatuto, que muitas pessoas têm reclamado, que nós já havíamos indicado na aprovação dele, né, na legislatura passada, e que agora está se vendo que efetivamente precisa ser mudado. Mas são alguns ajustes, né? Mas o estatuto está aí. Né, um estatuto que até então o do município
que vigorava em Canas era o de 1972, né? Agora nós temos um estatuto próprio. Então eu falei para o Gustavo que agora o que precisa para os servidores é o plano de carreira. Só que assim, o município ele enfrenta uma realidade dura, né? Mas precisa ser enfrentada, né? É claro, quando você assume o comando do Poder Executivo, você assume com os ônus, com os bônus e também com os ônus, né? Ou seja, já era sabido que o município, para esse gestor, independente de quem seja, né? No caso foi o Gustavo, e assumiria com uma dívida de precatório gigantesca, corrigido, chega a 25 milhões, corrigido. O nosso orçamento é 40 milhões, então, ou seja, é mais da metade do nosso orçamento. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio que precisa ser buscado. Eu tenho conversado com o jurídico, né? Depois saiu o Dr. Jefferson, chegou o outro secretário, conversei com ele também, no sentido de buscar uma viabilidade junto ao DEPRE, né? Departamento de Precatórios do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, para que, obviamente, pague esse precatório de forma parcelada, porque do jeito que está, ele é impagável, né? Não tem como. Então, ou seja, é algo que precisa ser pensado, né, com carinho. Agora, independente disso, é necessário, né, você iniciar, e isso eu tenho cobrado do prefeito, iniciar os estudos para o plano de carreira dos servidores. Até porque, para ele ser implementado, é necessário fazer esse estudo, né, de como que vai se dar esse plano de carreira, para que haja progressão. Eu disse aqui para todos que sou servidor no município de Lorena, e lá nós temos o plano de carreira e progredimos, né, de 5 em 5 anos. Ou quando há alguma capacitação, alguma especialização, ele progride também, porque senão nós vamos ter o que nós temos em Canas, que é aquele fato de que o ajudante geral que entra hoje, né, ele ganha o salário base dele o mesmo daquele que já está há 20 anos aqui. Eu citei o ajudante geral, mas pode ser qualquer cargo. Não há diferença. A única diferença vai ser o quinquênio e a sexta parte. Mas o plano de carreira, ele traz essa evolução do salário base do servidor, né? Ou seja, a cada 5 anos ele vai progredindo, ele vai aumentando, para que os servidores que hoje têm 20 anos, né, 10, 15, 20 anos de casa, possa ter um salário base diferente, maior do que aquele que está iniciando hoje na administração pública. Então, o espírito do plano de carreira é esse, né, a valorização do servidor. Só que para isso precisa se levantar qual é o impacto que isso vai causar, para saber a forma que vai ser feito. Então, tenho cobrado o prefeito no sentido de iniciar esse estudo, né? E paralelamente a isso, não vai escapar, né, de se fazer uma reforma administrativa para poder ver aí o salário de todas as classes da prefeitura municipal, né? Mas aquilo que eu falei na minha fala inicial, tudo isso deve ser observado sem perder de vista a limitação que a lei impõe para o chefe do Poder Executivo, que é um limite para se gastar com o pessoal. Existe uma limitação, né, na qual a prefeita Silvana esbarrou os 4 anos dela. Então a gente precisa pensar no aumento da arrecadação do município, seja com instalação de novas empresas, seja com o trabalho eficaz da nossa fiscalização ou conscientização também, né, da nossa população quanto ao pagamento dos tributos. Enfim, são vários fatores que podem ser feitos para que nós tenhamos uma arrecadação maior. Tendo uma arrecadação maior, nós teríamos condições de ampliar mais o benefício aos nossos servidores, pois eles merecem, porque, como eu disse aqui, já são os que fazem a administração funcionar, andar, são os nossos servidores públicos. Senhor presidente, obrigado e desejo a todos aqui uma boa noite. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e processo sorteio. Rafael dos Santos Francisco. Está com a palavra o vereador Rafael por 10 minutos.
eu quero nessa fala final, de uma forma muito específica e pontual, pedir um certo cuidado, uma atenção aos nobres vereadores dessa casa, os que compõem o quadro legislativo da nossa cidade. Eu tenho conversado muito com a Thalissa sobre esse assunto, e também as nossas auxiliares de ensino infantil têm conversado muito com a gente também, em especial a Gianine sempre tem nos cobrado ali sobre esse assunto, e nós sabemos o quanto é desafiador para essas auxiliares saber que existe uma demanda nacional acontecendo, e ainda assim elas estão lutando, lutando e lutando para ver essa realidade que hoje é federal ser municipalizada e elas serem reconhecidas e enquadradas como membros do magistério infantil aqui na nossa cidade. Nós entendemos o tamanho da luta de vocês, inclusive, muito obrigado por saírem da casa de vocês com tantas demandas de família, demandas do lar, num pós-serviço, né? Acabou de encerrar o expediente de vocês já vieram para cá também. Então, muito obrigado por saírem e chegarem até essa Casa de Leis para mostrar o tamanho da luta de vocês, o quanto vocês desejam ver isso acontecendo. E eu quero dizer do nosso coração aqui que isso é recíproco também, nós queremos ver isso acontecer. Nós estamos lutando com muita constância, conversando com o jurídico, conversando com o prefeito, buscando caminhos em outras esferas para trazer aqui para o nosso município e ver essa realidade acontecendo para vocês. Hoje, essas auxiliares vieram com um objetivo muito claro. Nós iríamos, por meio de um requerimento de urgência especial, trazer para apreciação e votação nessa Casa de Leis o projeto de lei ordinária de número 19, um projeto de minha autoria e juntamente, na verdade, com a vereadora Thalissa, e eu fui convidado a compor junto esse projeto, um projeto que também já foi aprovado em outras cidades, como Cachoeira Paulista, como Silveiras, um projeto que tem acontecido em outras esferas também estaduais e de muitos municípios de todo o nosso país. E a ideia desse projeto de lei é trazer o reconhecimento. Tá? Então, de uma forma assim bem clara, eu quero ler o artigo de número 1º desse projeto, porque é um projeto que foi lido hoje. Eu sei que muitos vereadores não tinham tido conhecimento desse projeto, que já estava na casa até o presente momento, até a presente sessão, e por isso, então, nós recuamos com esse pedido de urgência na apreciação desse projeto, mas eu quero pedir com muito cuidado, com muito carinho, para cada um de vocês que possam passar na secretaria, ou eu acredito que, assim como eu, vocês também já receberam o projeto impresso, e a ideia é que realmente numa próxima sessão, muito provavelmente uma sessão de ordem extraordinária, que possivelmente nós teremos, já conversamos com o presidente sobre isso também nessa noite, e a ideia é que numa próxima sessão nós possamos ter a contemplação, a apreciação e votação desse projeto, que o artigo 1 define muito bem. Ficam reconhecidos como profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica os professores da educação infantil da rede pública municipal de Canas, nos termos da legislação federal vigente. Artigo 2º. E são considerados professores da educação infantil, devendo ser enquadrados na carreira do Magistério Público Municipal, independentemente da denominação do cargo ou função que ocupam, aqueles que exercem função docente, atuem diretamente com crianças na educação infantil, compreendendo a creche e pré-escola, e terceiro ponto, que possam ter formação mínima exigida pela Lei Federal de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Então, a ideia desse projeto não é fazer um enquadramento obrigatório, porque nós reconhecemos e entendemos isso. O enquadramento que estabelece uma nova classe remuneratória e todos os outros afins quanto ao magistério infantil precisa vir do Poder Executivo para o Legislativo, para que juntos possamos aprovar aqui nessa casa. E para esse procedimento acontecer, ainda há uma discussão necessária com o jurídico dessa cidade, com o jurídico do Poder Executivo, melhor dizendo, e nós estamos buscando caminhos para isso. Já sabemos que muitas cidades já fizeram esse enquadramento, outras cidades ainda não fizeram esse enquadramento, alguns jurídicos pontuam favoravelmente, outros colocam esse projeto federal, essa lei federal que foi aprovada em janeiro desse ano, como um ponto completamente contraditório,
E por isso algumas cidades ainda não fizeram, mas outras cidades já avançam com maestria nesse assunto. Mas o que é de fato esse projeto número 19/2026? Esse projeto ele não é um enquadramento obrigatório que vai gerar demandas de despesas. É um reconhecimento desta casa para esse quadro de profissionais, reconhecendo as funções docentes que ocupam e a formação adequada de acordo com a Lei 9.394. Então, a ideia é fazermos um reconhecimento para provocarmos, então, o Poder Executivo a olhar para isso com mais carinho, com mais atenção, e entendendo que existem inúmeros pontos dessa lei que nós, como município, poderíamos avançar tranquilamente. E nós precisaremos realmente olhar para isso com carinho, porque quando nós olhamos para cidades que estão fazendo o enquadramento, eles estão olhando para um outro viés que não é o da transposição de cargo. Porque a transposição de cargo, bem sabemos que é um problema de inconstitucionalidade. E a ideia não é a transposição de cargos. A ideia é encontrarmos nesse ambiente da lei federal, que já foi aprovada no na nossa Câmara Municipal, na nossa Câmara Federal, e a partir dessa lei que já foi aprovada, nós podemos então reconhecer e municipalizar essa lei aqui na nossa cidade. Então pedimos um cuidado especial de todos os vereadores para que possam ler, se tiver alguma dúvida, que possamos então discutir previamente sobre isso, porque eu tenho certeza que é um projeto de muita importância para os nossos auxiliares de educação, e nós gostaríamos muito de ver esse projeto em breve sendo aprovados aqui para benefício dessas famílias, que hoje nós temos um pequeno número, porque ainda nós temos um outro quadro dessas auxiliares que não compõem a formação técnica e base necessária. Então, nós estamos falando propriamente das nossas 3 profissionais que já estão bem representadas aqui, e nós gostaríamos muito de poder contar com cada um de vocês. Falamos também hoje aqui sobre os auxiliares de saúde bucal, que tem entrado em conversa direta com a gente também sobre essa questão do piso salarial, e já fizemos então um requerimento para avançarmos com essa questão aqui, e nós esperamos de fato que nas próximas semanas tenhamos uma resposta pontual da secretaria responsável para vermos um pouco mais sobre essa discussão necessária para então vermos essa área também sendo enquadrada. Estava falando também como das monitoras da nossa cidade, do transporte escolar. Também temos sido procurados pelas monitoras do transporte escolar para algumas demandas específicas da sua categoria, e nós estamos aqui selando esse compromisso com cada um de vocês, desses setores, dessas áreas, porque nós reconhecemos isso. De fato, as classes do nosso funcionalismo público, elas precisam ser ouvidas, e muitas vezes não se sentem tão próximas dessa realidade executiva, e por isso nos procuram. E nós estamos aqui não como combatentes, não como barulhentos ou baderneiros, mas nós somos edificadores, e dentro dessa função legislativa cabe nos representá-los. E por isso, dentro dessa representação, nós gostaríamos aqui de já pedir também um cuidado especial da Secretaria de Educação, bem como do prefeito municipal, para olhar com carinho a demanda das monitoras do transporte escolar. E por fim, para encerrar esse último período, né, de fala, nós estamos aqui pontuando o fato de estarmos em plena continuidade, abrindo diálogo para a criação dessa rede, que nós adotaremos o nome de Guardiões da Infância, que nada mais é do que uma rede que busca estabelecer um programa de combate e conscientização ao abuso e exploração infantil aqui na nossa cidade, porque nós sabemos que há muitas demandas escondidas e ocultas para essa realidade, sejam em realidades familiares, sejam em realidades educacionais, sejam até mesmo dentro de igrejas, de comunidades locais. Nós sabemos que isso está dilacerado por todo mundo, e nós precisamos unir, então, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Serviços Sociais, a Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar e também as igrejas do nosso município para buscarmos esse caminho. Então, estamos em diálogo aberto. É um projeto delicado, é um projeto que leva tempo, mas que vai trazer uma demanda muito, muito importante aqui para a nossa cidade. Então, uma excelente semana a todos vocês, uma boa noite, que Deus os abençoe. Um abraço. Solicito do primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo o sorteio. Thalissa de Souza do Amaral. 10 minutos, tá? Boa noite a todos. Bom, eu volto agora nesses 10 minutos finais, né?
Eu faço das palavras do vereador Rafael as minhas, né? Eu tenho recebido essa demanda, vocês confiaram, né, nessa casa para ter esse reconhecimento. E, como eu falei para a Giannini, esse projeto de lei, ele é um projeto que foi aprovado lá em Silveiras. Eu conversei com o vereador e presidente da Câmara, o Zé Ritinha. Eu perguntei como que ele fez essa aprovação, como que foi estruturado, e ele me explicou que esse é o primeiro passo que a Câmara dá para realizar o enquadramento no município. A Câmara reconhecendo que vocês são professoras, porque de fato são, né, vocês exercem uma função até mais difícil do que um professor, porque vocês cuidam, tem a parte pedagógica também. Então, assim, com esse projeto de lei, o número 19, vocês serão reconhecidas por essa casa como professoras, e a partir daí entra na mão do prefeito para ele poder fazer o enquadramento de vocês. E, inclusive, aqui nesse projeto, fala que o Poder Executivo, ele que vai promover a adequação da legislação municipal, entendeu? Então, ele que estrutura, ele que dispõe, ele vai fazer também o levantamento orçamentário. Então, aqui a gente não toma nenhum poder que é do Executivo. O papel é dele de fazer o enquadramento e a implementação das medidas decorrentes da lei, tá? Então, é uma lei de reconhecimento mesmo, como eu já tinha explicado para a Giannini, tá? Outro assunto é com as monitoras. Eu também recebi a mesma demanda que o Rafael sobre as monitoras aqui do nosso município, que estão questionando a insalubridade. Elas disseram, né, que o motorista tem insalubridade e elas não têm insalubridade, sendo que corre o mesmo risco. E muitas vezes elas não vão sentadas no banco com cinto de segurança, infelizmente, a gente sabe, né? É aí uma deficiência que a gente tem no município. E o que acontece? Eu fui atrás, né, para buscar informação. E para ter insalubridade, precisa de um laudo da segurança do trabalho. É muito parecido com a questão da enfermagem, que eles vieram também com essa demanda para nós, pedindo para que aumentasse o valor da insalubridade deles, porque eles estão expostos a seringa, a sangue e tudo mais. Então, como que as monitoras vão ter acesso à insalubridade? Através de um laudo da segurança do trabalho. Tá? E aí, tendo o laudo, o prefeito vai fazer o projeto, se ele quiser que a gente aprove aqui. Mas se a segurança do trabalho fazer o laudo, automaticamente vocês já podem receber a insalubridade. Então, não existe a Câmara fazer projeto para vocês terem insalubridade. Eu até expliquei isso para a monitora que veio me procurar. A Câmara, ela não pode passar na frente do Executivo, né? E, inclusive, o prefeito aqui, ele também não tem muito o que fazer. Precisa do laudo da segurança do trabalho, né? A gente tem que falar a verdade, tem que ser sincero, para também não colocar expectativa nas pessoas. Porque o prefeito não pode interferir e nós também não, porque é uma empresa que vai fazer o laudo, vai ver se tem necessidade mesmo ou não, né? Agora, eu vou falar de um outro assunto que, assim, é o nosso papel fiscalizar, né? O vereador, a função dele principal é fiscalizar o executivo e criar leis, né? A gente ainda quebra o galho, vai atrás de emenda, consegue um carro, né, ajuda, e enfim, outras coisas. Mas a nossa função principal é a fiscalização. E essa semana passada, eu estive mexendo no portal da transparência e me chamou muita atenção. Inclusive, eu entrei agora para passar a informação correta. O que acontece? Houve uma abertura de licitação para som na cidade. Qual foi o valor de abertura orçado? 2.977.000. Gente, 2.977.000. Foi fechado, foi homologado com 957 mil de som. A UBS orçou 2.100.000. Foi homologado com 1.593.000. Agora vocês me falem, né, se eu estou errada ou se está muito discrepante mesmo. 957.000 de som, gente, foi homologada a licitação. E a gente está precisando cobrir a quadra lá da Margarida, que o prefeito está fazendo
O chão, graças a Deus, né, ele está fazendo. Mas e a cobertura, que é um pedido que eu fui na escola, os alunos vieram conversar comigo, pedindo que tivesse a possibilidade de usar a quadra coberta, porque eles querem fazer educação física. Eu até tenho uma foto aqui, que na frente do gol, que eles fizeram improvisado num gramado, tem uma árvore plantada. Então, eles não conseguem nem jogar bola ali direito. Está arrumando ali o piso, ok, vai melhorar. Mas e o dia que chover? Né? Porque eles não podem usar a quadra coberta. Vocês não acham que tá demais, entendeu? Até vou falar com o Gustavo depois, que eu não tive a oportunidade de falar hoje, que hoje eu trabalhei até tarde. Mas, gente, é muito dinheiro. E aí você pega, olha, a licitação de gêneros alimentícios. Foi orçado 850 mil para merenda, para gêneros alimentícios. E isso daí é orçamento, né? Vai ser homologado com muito menos, porque vai ter disputa de preço. Agora, faz sentido gastar 957 mil com som e menos de 850 mil com merenda? Não faz sentido. Eu sinto muito, né? Às vezes fica chato a gente pesar o clima, mas, gente, pelo amor de Deus, é dinheiro público, sabe? E aí tem o retroativo da galera que trabalha na prefeitura que está esperando por isso. E aí não tem como. Mas, se você vê isso aqui, você fica inconformado, né? Então, prefeito, vamos pensar um pouquinho aí. Ó, a creche ali está parada, precisa dos móveis. A creche nossa atual, as auxiliares estão aqui. Gente, não tem condição. Eu já fui visitar, o Rafael já foi, os outros vereadores foram. É uma situação assim, uma criança que tem doença respiratória, infelizmente vai ficar doente mesmo, porque não tem condições. Então, a gente tem que ver prioridades, entendeu? A gente tem uma dívida enorme, vai querer fazer festa ainda, mais festa, e quase 1 milhão de som, não concordo, né? Então, aí fica para vocês essa informação, né? Nosso papel também ver essas coisas, a gente não pode só vir trazer notícia boa, a gente também tem que apontar o que a gente acha que não está certo, né? Faz parte do nosso trabalho. Eu agradeço a presença de todos vocês, vocês auxiliares. Sabe o que nós estamos aqui, né? É uma luta. A Janine, ela mandou o vídeo, né, da deputada, agora há pouco eu cheguei a assistir, não assisti inteiro. É realmente uma luta, porque não tem jurisprudência, né? Eu sempre falei para vocês, ninguém entrou na justiça para ter um parecer jurídico. Então, as cidades que têm enquadrado, a gente tem que entender qual é o contexto. E aí eu tinha até falado para a Giannini sobre Mogi das Cruzes, que a prefeita, ela não fez um enquadramento, ela fez uma mudança de nomenclatura e de referência e tudo mais, que é uma possibilidade para a gente conversar com o Gustavo sobre isso também. É um outro caminho. Se lá, através desse projeto, sei lá, ele vetar, ou ele falar, não vai acontecer enquadramento, tem esse outro caminho que está certo, né? A mulher é a esposa do conselheiro do Tribunal de Contas, ela não ia fazer algo errado. Então, é um caminho, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, uma boa noite. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo de sorteio. Não há, presidente. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 37ª sessão extraordinária subsequente para apreciação dos projetos aprovados em primeira discussão e votação, que precisa de 2 turnos de aprovação. Esta é a 37ª sessão extraordinária subsequente da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. De acordo com o artigo 123, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Laerte Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Alceu Moreira Cunha Júnior. Presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 37ª sessão extraordinária subsequente da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, o expediente será reduzido em 30 minutos.
Passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin, Presente. Hernando José da Silva, Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima, Rafael dos Santos Francisco, Reginaldo César dos Santos, Thalissa de Souza do Amaral, Valmir Aparecido Lafayette, Valdinei da Silva. Presente. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu gostaria de solicitar, se possível, a votação em bloco dos projetos 16, 21, 22, 23 e 24. Estes foram aprovados de forma unânime, ficando apenas o 20 para ser votado separado. E também a dispensa da leitura do parecer e da discussão. Seu pedido é regimental, vereador? Então eu coloco em deliberação do plenário a votação dos projetos. Número 16, 21, 22, 23 e 24. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 20/2026 do Poder Executivo altera a lei municipal 769/2024, que institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente, COMAN, e criou o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FUMAN, para disciplinar a composição dos membros suplentes. Solicito ao meu secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária número 20/2026, altera a lei municipal número 769 de 24, que institui o Conselho Municipal de Meio Ambiente, COMAN, e criou o Fundo Municipal de Meio Ambiente, FUMAN, para disciplinar a composição de membros suplentes. A propositura visa alterar a composição deste importante Conselho Municipal no sentido de ampliar a participação da sociedade civil. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 16 de junho de 2026. Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em segunda discussão o projeto número 20/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo se tratar, devo encerrar a presente sessão. Agradeço a presença e a audiência de todos. Uma boa noite.